Lei de formação de uma função afim, parte 4. Agora vamos ver como descobrir uma lei a partir de uma sequência. Essa sequência pode ser uma sequência de figuras ou poderia ser somente uma sequência de números. Por exemplo, poderia ter uma sequência do 4 com o 7 com o 10. Daí, seguindo os outros números que viriam depois do 10. Basta então verificar a taxa de variação entre esses números e também verificar se é uma função afim. Se for função afim, a gente usa a lei geral da função afim. Então aqui veja que do 4 para o 7 aumenta 3, do 7 para o 10 aumenta 13. Então a taxa de variação é a mesma, é constante, é sempre 3. Enquanto que a taxa de variação de quadrados é sempre 1. Então temos taxa de variação constante, tanto na quantidade de quadrados como na quantidade de palitos. Então podemos montar duas colunas, a coluna dos quadrados e a coluna dos palitos. Tantos quadrados, tantos palitos, tantos quadrados, tantos palitos. Então a função vai ser da quantidade de palitos em relação ao número de quadrados. Colocamos aqui então 1 quadrado 4 palitos, 2 quadrados 7 palitos, 3 quadrados 11 palitos. Então temos que formar dois pares ordenados para poder montar na lei geral da função afim equações. E dentro dessas equações nós pegamos e calculamos elas, fizemos um sistema, e encontramos o valor do a e do b, que são os coeficientes angulares e lineares, e daí então nós descobrimos a lei de formação dessa sequência. Os dois pares ordenados que nós podemos utilizar é o 1 e o 4, o 2 com o 7. O 3 com o 11 não é necessário usar. Então o 3 e o 11 ele fica só para verificação se a taxa de variação é constante, se ela é uma função afim. Tendo os dois pares ordenados, colocar o maior em cima, né, que facilita na hora de fazer a subtração das equações, e substituir na lei geral. Né? O 2 substitui no x, o 7 no y, o 1 no x e o 4 no y. Então teremos as seguintes equações. As equações então é 7 igual a 2a mais b, 4 igual a 1a mais b. Ao fazer a subtração delas, nós vamos ver que b menos b acaba-se por eliminar o b, né? A gente corta o b fora. 2a menos 1a vai ficar a. 7 menos 4 vai ficar 3. Temos então que o a vale 3. Achamos rapidamente. Agora escolhemos uma das equações para substituir o a por 3 e daí assim encontrar o valor do b. Eu vou escolher essa de baixo, que os coeficientes são menores, mais fácil de calcular. Peguei 4 igual a 1a mais b, agora vamos substituir esse a por 3. Então vai ficar 4 igual a 1 vezes a mais b. 4 igual a 1 vezes 3 mais b, 3 vezes 1 dá 3, então vai ficar 4 igual a 3 mais b. No processo final, agora, basta passar o 3 para o lado esquerdo do 4 ali. Ele vai passar diminuindo, né? Então vai ficar 4 menos 3 igual a b. E 4 menos 3, então vai dar 1. Então o valor de b vale 1. Encontramos o valor de b, o valor de a. Agora basta substituir o 3 e o 1 no lugar do a e b da função geral da função afim. Da lei geral da função afim, que teremos a lei geral dessa função, a lei específica dessa função apresentada em palitos e quadrados. Logo, a lei específica dessa função é y igual a 3x mais 1, sendo x a quantidade de quadrados e y a quantidade de palitos. Podem testar. 1 quadrado, se eu substituir no x, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Terei 4 palitos. Se eu substituir 3 quadrados, o 3 no x, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10 palitos. Então, se eu quiser saber quantos palitos terá no 10º quadrado, 3 vezes 10, 30, mais 1, 31.
Então essa lei vai nos auxiliar nesses processos, nesses cálculos. Vamos a mais um exemplo. Nesse exemplo nós temos figuras e bolinhas. Então podemos notar que na figura 1 temos 5 bolinhas, na figura 2 8 bolinhas, na figura 3 11 bolinhas. Montamos as colunas, tiramos dois pares ordenados e assim nós podemos encontrar uma lei que vai nos auxiliar a encontrar quantas bolinhas terá na 50ª figura. Não vai ser necessário nós criar 50 figuras para ver quantas bolinhas tem na 50ª figura. Basta encontrar a lei e fazer o devido cálculo. Colocando em duas colunas, podemos ver que o 1 está relacionado com o 5, o 2 com o 8, o 3 com o 11. Então pegamos dois pares ordenados, o 1 e o 5, o 2 com o 8. As figuras correspondem a x e as bolinhas a y. Separados os dois pares ordenados, agora basta substituir na lei geral da função afim, que teremos duas equações, e daí subtraímos uma equação da outra para encontrar um dos coeficientes. Temos as duas equações, 8 igual a 2a mais b, 5 igual a 1a mais b. Sempre lembrando que eu coloquei os coeficientes maiores, os números maiores, na parte de cima, que na hora de subtrair evita de ter negativos e a conta se torna mais fácil. Também inverti a ordem do a e do x aqui, que também fica mais fácil de calcular. Agora vemos que um b com outro b, ao ser um subtraído com o outro, b menos b vai eliminar, vai ficar 0b, ou simplesmente 0. 2a menos a vai dar valor de 1a, ou simplesmente a. 8 menos 5, 3. Então vamos ficar com o resultado da subtração dessas duas equações, 3 igual a a. Achamos o a bem rapidamente. Agora escolhemos uma das equações para substituir o valor do a por 3 e daí encontrar o valor do b. Eu vou pegar a equação de baixo, cujos coeficientes ou valores são mais baixos, e facilita o nosso cálculo. 5 igual a 1a mais b, então vamos substituir o 3 no lugar do a. Então vai ficar 5 igual a 1 vezes 3 mais b. Basta agora fazer a multiplicação do 1 vezes 3, que daí vai ser um caminho a mais a ser dado. Ficaremos com 5 igual a 3 mais b. Agora, então, vamos passar o 3 para o lado do 5, diminuindo o 5. Então, 5 menos 3 igual a b. E 5 menos 3 é uma continha fácil de fazer, então b vale 2. Achamos o b, achamos o a, agora substituímos na lei geral de uma função afim, que encontraremos a lei específica dessa função afim. Então, a lei específica é y igual a 3x mais 2, sendo que x é o número de figuras e o resultado que dá aqui vai ser o valor do y, que é a quantidade de bolinhas. Com essa lei, nós conseguimos resolver a nossa perguntinha aqui, o nosso exercício. Quantas bolinhas terá na 50ª figura? Então, nós vamos ter que trocar o 50 no lugar do x, porque o x corresponde às figuras. Então, substituímos 50 no lugar do x e resolvemos o cálculo para ver quantas bolinhas terá na 50ª figura. Substituindo 50, vai ficar 3 vezes 50 mais 2. Então, basta fazer o cálculo ali. Primeiro multiplica, depois soma. 3 vezes 50 vai dar 150. De 150 mais 2, 152, que é a quantidade de bolinhas. Na 50ª figura, teremos 152 bolinhas, determinando então a nossa pergunta que foi feita. Então, toda vez que tiver exercícios desse tipo, temos que procurar a lei dela para poder encontrar, fazer cálculos e assim no mais. Também poderia ser dado a quantidade de bolinhas e ser determinado em qual figura teria esse total de bolinhas. Então, também
teria esse exercício que poderia ser aplicado. Daí, nesse caso, nós iríamos substituir no y da função e daí isolar o x, que daí nós encontraríamos a ordem da figura que teria essa quantidade dada de bolinhas.